Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Queria que você acompanhasse com atenção, porque tem detalhes aqui que são importantes de observar. Quando os soldados tiram Jesus do palácio de de Pilatos, para levá-lo para ser crucificado, e as crucificações aconteciam fora da cidade de Jerusalém, num monte chamado Gólgota, que quer dizer caveira, só lembrando que esse tipo de morte era uma morte extremamente dolorosa, que era reservada para criminosos vulgares, odiosos e que eram considerados de alta periculosidade. Outros presos condenados à morte, eles tinham direito a uma morte mais amena, como por exemplo morrer decapitado, muito mais rápido, indolor. Foi assim que Paulo morreu, porque Paulo era cidadão romano. O cidadão romano não podia ser crucificado. Se ele fosse condenado à morte, ele morria pela espada. Mas os outros que eram condenados à morte, eles sofriam essa morte horrível, que era a crucificação. Então, eles levaram Jesus para ser crucificado. E quando eles saem do palácio, eles veem um homem chamado Simão Cirineu, que estava vindo do campo. Não estava nem acompanhando o que estava acontecendo, não estava nem acompanhando. E Simão Cirineu, então os soldados pegam, Marcos diz aqui que ele era o pai de Alexandre e Rufo. Rufo aparece no final de Romanos, capítulo 16, verso 17, verso 13, como alguém que era conhecido de Paulo, um cristão que morava em Roma. Quem sabe esse Rufo é o mesmo, porque era alguém conhecido dos cristãos de Roma, a quem esse evangelho é destinado. E Marcos o identifica Simão Cirineu dizendo que é pai de Alexandre e de Rufo, que vocês conhecem, né, que vocês aí em Roma conhecem. E aí levaram Jesus para o Gólgota, fora da cidade. Era 9 horas da manhã quando eles levaram Jesus e o crucificaram. Veja a sequência dos eventos narrada por Marcos e as escrituras que foram cumpridas. Aqui vai seguir-se um roteiro bem planejado, bem elaborado, com o objetivo de cumprir várias profecias a respeito da morte de Cristo. Diz aqui que os soldados o crucificaram e perfuraram as mãos e os pés, penduraram numa cruz e elevaram, e que aí o deram, antes disso eles deram vinho com mirra para Jesus. Era um anestésico que era dado para que o condenado crucificado ele pudesse aguentar mais tempo na cruz, para aumentar o seu sofrimento. Como está escrito no Salmo 69, verso 21, na minha dor me deram vinagre para que eu bebesse. Depois eles crucificam Jesus e se cumpre o Salmo 22:16, traspassaram as minhas mãos e meus pés. Salmo messiânico. E também se cumpre Zacarias 12:20, quando o Messias diz, quando Deus diz, verão aqueles que traspassaram. Aí eles repartem as vestes de Jesus, está dito no Salmo 22:18, repartiram entre si as minhas roupas. Colocaram uma placa com a acusação em 3 idiomas, e Jesus é crucificado entre 2 ladrões, para cumprir Isaías 53:12, entre malfeitores ele foi contado. Os passantes, os sacerdotes e os próprios ladrões zombam de Jesus. Tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz. E no caso dos ladrões diziam, salva-te e salva a nós também, se tu és o Filho de Deus, cumprindo Salmo 22, de 7 a 8, e Salmo 109, 25, dizendo, zombam de mim, passam por mim, balançam a cabeça, escarnecem de mim. Lucas menciona que um dos ladrões se converte, né? Lucas menciona isso aqui. E aí vem a morte de Jesus, capítulo 15, de 33 a 41. Aqui a cronologia para vocês acompanharem. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã, trevas vieram sobre a face da terra ao meio-dia, e ele morre às 3 horas da tarde. Portanto, foram 6 horas de agonia de Jesus na cruz. E antes da morte, os seguintes episódios aconteceram, como Marcos nos registra aqui, de 33 a 41. Houve trevas sobre toda a face da terra até as 15 horas.
Jesus grita em aramaico, Eli, Eli, lema sabachthani, ou lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparastes? E aqui ele cumpre o Salmo 22, verso 1, que começa exatamente com essas palavras e que é um salmo messiânico. Os soldados pegam esponja com vinagre e entregam na boca de Jesus com uma vara, para cumprir o Salmo 69, 21, e Jesus dá um forte grito e expira, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele morre. E Marcos nos diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Marcos não dá o significado disso, mas a carta aos Hebreus explica bem. Significa que o acesso ao santuário, à presença de Deus, foi rompido e que agora nós podemos livremente chegar na presença de Deus através da morte do seu filho. Marcos diz que o centurião, o líder da guarda que tinha crucificado Jesus, quando viu a maneira como Jesus morreu, ele diz, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. A tradição cristã diz que esse centurião se converteu e se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. E Marcos termina o relato dizendo aqui, olha, no verso 40 a 41, verso 40, estava ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras mulheres que haviam subido com eles para Jerusalém. É interessante que as mulheres, que quase não são mencionadas, elas são aquelas que ficaram fielmente ali enquanto o mestre morria. A gente sabe que só tinha um discípulo de Jesus naquele momento, que era João. E todos os demais haviam debandado naquela hora em que Jesus, na cruz, ele entrega a sua vida pelos pecadores. O que é que a gente pode aprender desses episódios, terminando? Primeiro, Marcos deseja deixar claro aqui a veracidade das escrituras do Antigo Testamento. Todas as profecias a respeito da morte do Messias se cumpriram detalhadamente na morte de Jesus. Consequentemente, Jesus é de fato aquele profetizado no Antigo Testamento, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem, conforme Daniel diz. Nós vemos aqui a incapacidade dos discípulos de compreender o que de fato estava acontecendo, a fraqueza da sua fé. Vemos a dureza de coração do povo de Israel, a mesma multidão que pediu a morte de Jesus foi aquela que no início da semana o recebeu com hosanas. Vemos que foi a inveja dos líderes que motivou o julgamento de Jesus, a indecisão de Pilatos diante de Cristo e a profundidade do sofrimento de Jesus que ele voluntariamente assumiu por nós, por amor ao seu povo. O quadro vai ficando cada vez mais completo. Nós dissemos, se você olhar esses episódios, à luz do que a gente vem estudando toda essa semana, nós começamos essa semana com o segredo messiânico. Quem é Jesus? Quem é essa pessoa extraordinária? Era a pergunta que todo mundo fazia. Os líderes, a multidão, o rei Herodes. Quem é essa pessoa que faz sinais, prodígios, expele demônios, cura cegos, aleijados? Quem é esse que perdoa pecados, mas ao mesmo tempo quebra o sábado, quebra a tradição dos anciãos, se junta com pecadores, com publicanos? Quem é essa pessoa? Os próprios discípulos sabiam que Jesus era diferente, que Jesus era o Messias, era o grande esperado líder de Israel. Mas entendem Jesus à luz das categorias escatológicas do judaísmo, um Messias glorioso, político, triunfante, militarmente vencedor. Eles não compreendem quando Jesus começa a dizer, eu vou para Jerusalém morrer, eu vou ser traído. Pedro chega mesmo a confrontar Jesus, dizer, isso não vai acontecer, a ponto de Jesus dizer, sai Satanás, sai da frente. Você não entende das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. E agora a identidade messiânica é plenamente revelada. Jesus é o Filho de Deus, aquele prometido.
nos profetas, ele primeiro tinha que morrer para redimir o seu povo de um cativeiro pior do que o cativeiro romano, que era o cativeiro ao pecado, à condenação e à morte. Ele voluntariamente se oferece como substituto do povo de Deus na cruz. Ele assume o lugar do pecador ali na cruz e verte o seu sangue para remir pecadores. É isso que ele veio fazer. Ele veio servir, ele veio dar a sua vida, ele veio morrer para o seu povo. Nós vemos como todo esse intrincado, esse emaranhado de acontecimentos tinha a mão de Deus por detrás, guiando cada detalhe, cada evento, sem que impedisse as escolhas e as decisões livres e voluntárias de Judas, dos discípulos, de Pedro, do sumo sacerdote, de Pilatos, da multidão, de todos eles que gritavam e diziam: crucificam. Nós nos curvamos diante desse Deus sábio, poderoso, santo, amoroso, e adoramos e servimos ao Senhor Jesus, que passou por tudo isso, para que você pudesse estar aqui hoje, para que você pudesse ter perdão dos seus pecados e para que você pudesse seguir a Jesus de todo o seu coração. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, nós estamos diante da Tua palavra, do relato da crucificação e morte do Teu Filho. E nós nos curvamos diante dele agora, declarando que Ele é Senhor, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, declarando que sua morte é eficaz, completa e efetiva para livrar pecadores, e que nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. O povo de Deus será redimido completamente, até o último deles. Te damos graças, ó Pai, e pedimos um restante de dia abençoado, por amor de Jesus, por meio de quem todas as coisas são. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.